Olá, prazer imenso estar com vocês aqui novamente em mais um evento da Plenitude. Hoje para falar um tema que particularmente eu adoro muito, gosto muito, tenho experiência prática, tenho experiência em publicação científica e faço isso quase todos os dias com os meus pacientes nesses mais de 10 anos de atuação como médico e agora futuro nutricionista. Eu sou o Dr. Lucas Penchel, médico, mestre em biotecnologia, tá? Com ênfase em reposição hormonal no homem, doutorando em endocrinologia, com ênfase em implantes hormonais no tratamento da TPM ou do transtorno disfórico pré-menstrual, formando em nutrição no último período, e a convite da doutora Tatiane Faria, estamos aqui mais uma vez para participar de um evento que espero que venha contribuir muito para vocês, ok? Vou compartilhar aqui a tela para essa aula única e exclusiva que preparei para todos. É um masterclass, né, 100% gratuito, uso da testosterona em um protocolo de emagrecimento. Como eu disse, fiz pós-graduação de nutrologia na Santa Casa de São Paulo, um mestrado concluído em 2018, apresentei trabalhos, né, na Faculdade Sorbonne na França, nos Estados Unidos, no Brasileiro de Nutrologia em 2019, 3 apresentações, enfim, e um estudioso e admirador da fisiologia hormonal. Obesidade, né? Para quem não sabe, saiu aí recentemente essa semana, no fim da semana passada, uma estatística que 52% dos brasileiros ganharam peso durante a pandemia, então mais da metade. Estatística é essa que é acima de todos os países do mundo. Alguns tiveram essa estatística em 30%, 35%, mas o Brasil superou e lidera aí o país com pessoas que mais adquiriram peso durante a pandemia. E quando a gente olha essa imagem, é possível perceber que na América, hoje, a estatística, né? A grande quantidade dos obesos está nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas na América do Sul nós não perdemos com a margem muito distante, e quando nós observamos essa estatística que está de 10% a 14%, já se aproxima dos 20%. E por mais que a obesidade e o sobrepeso tenham evoluído a passos largos, os tratamentos para essa patologia também têm evoluído, mas, infelizmente, os inúmeros medicamentos disponíveis para o tratamento do excesso de peso não têm demonstrado tanta eficácia, principalmente no que diz respeito à manutenção do peso perdido. E muitas vezes o profissional da saúde precisa ter uma visão macro, ao invés de uma visão direcionada somente para os medicamentos. Talvez por isso as pessoas têm perdido peso, mas não têm conseguido manter. E essa é a principal queixa que traz as pessoas em nossos consultórios: gordura localizada, flacidez, estrias e celulite. População feminina que é a mais queixosa, mas o homem não fica fora disso. E o que eu ouço, e o que eu acredito que a grande maioria das pessoas também escutam, seria uma predisposição genética esse excesso de peso? Se a gente olha, né, nos antepassados aí, na década de 60 e 70, a maioria das crianças, né, ou adolescentes, inclusive os adultos aí nessa imagem, todos eles magros, sem utilizar óculos, aparelho nos dentes. E quando nós observamos a população atual, muito provavelmente é uma herança genética dessa população aí, na imagem preto e branco. Mas aí eu pergunto, se tem uma predisposição genética, não seria para a população atual não estar dentro do peso normal? Até que ponto a predisposição genética impacta ou não no excesso de peso? E aí, quando nós vamos olhar a repercussão dessa obesidade, nós podemos colocar que o excesso de peso ele impacta em uma condição céfalo-caudal.
onde tem comprometimento da cabeça aos pés, desde uma dermatite atópica, desde uma dermatite seborreica, a uma onicomicose, que é um fungo nos unhos. E um paciente obeso, ele vai no neurologista para tratar enxaqueca, demência, ansiedade, vai no psiquiatra, né, para tratar uma depressão, no pneumologista para tratar problemas respiratórios, no dermato para tratar uma hiperidrose, uma doença autoimune, vitiligo, psoríase, uma doença endócrino metabólica como o hirsutismo, muitos pelos na mulher, vai no gastro, refluxo, pedra na vesícula, gordura no fígado, no endócrino para tratar uma esteatose hepática, uma resistência insulínica, no cardiologista para olhar a pressão, no ginecologista, no caso das mulheres, para tentar tratar a infecção de urina de repetição, cândida de repetição, no andrologista, o urologista para tratar as disfunções do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, que repercute na deficiência de testosterona. Mas não somente isso, o excesso de peso, ele precisa ser feito uma abordagem dos chamados 4M, porque o excesso de peso compromete no mental, que é o primeiro M, onde um obeso tem complicações de depressão, ansiedade, estresse no trabalho, estresse em casa. Tem o M de mecânico, onde começa a ter dor nas articulações, apneia do sono, ronco, trombose, lipedema ou linfedema. O M de metabólico, que tem relação com diabetes, resistência insulínica, desequilíbrios hormonais, como uma deficiência de testosterona, seja ela no homem ou na mulher. E o último M, não menos importante, de monetário, onde um paciente obeso tem um custo infinitamente superior do que um magro, para fazer um plano de saúde, um seguro de vida. Uma pessoa acima do peso, ela precisa buscar mais recursos de tratamentos, com um custo mais elevado para medicamentos para emagrecer, para suplementação, remédios para dor, e até mesmo, acredite, o excesso de peso pode ter um impacto direto na educação e no mercado de trabalho, dificultando a ascensão deste indivíduo que está angariando, está sonhando com uma vaga tão desejada. Então, o excesso de peso atrapalhando em todos os parâmetros, no mental, no mecânico, no metabólico e no monetário, o que seria a abordagem 4M. Mas não somente isso. Quando nós falamos nesses 4M, essa abordagem, ela tem uma correlação direta com a qualidade de vida. E a gente observa que é proporcionalmente direto ao peso. Quanto mais pesado, pior a qualidade de vida. E quando a gente vê uma pessoa com peso normal, né, nesse estudo qualitativo, mostra que em 12 itens avaliados, uma pessoa com peso normal não tem problema algum com qualidade de vida. Mas a partir do momento que ela chega ao sobrepeso, isso vai aumentando gradativamente, até atingir obesidade grau 1, onde essa proporção mais do que dobra, e obesidade grau 2, onde ela quase que triplica. Mas não somente a qualidade de vida, mas a morbimortalidade, avaliando o IMC, que não é o maior e o melhor parâmetro, onde aqui no horizontal mostra a idade, onde os indivíduos estudados tinham no mínimo 35 anos, e até alcançar os 100 anos de idade. E quando nós observamos nessa publicação, né, feita aí pelo The Lancet, um periódico muito respeitado, mostra que quanto maior o IMC, no caso de vermelhinho, menor é a expectativa de vida. Chegando aos 70 anos, né, se a gente for olhar aqui aos 70 anos no horizontal, pessoas com o IMC em 40 não atingindo aí um percentual de sobrevida grande a partir deste momento. Lembrando que a expectativa de vida do brasileiro já estamos aí próximos dos 77 anos, e isso só tende a aumentar. Mas nesta população a sobrevida vai reduzindo, sobrevida que vai reduzindo não somente a partir dos 70, mas a partir dos 40 anos. O que nós temos hoje de disponível para o tratamento de obesidade? Medicações on-label ou off-label. A lorcaserina, que foi retirada do mercado no ano passado pelo FDA,
que conseguiu observar um aumento na incidência de câncer. Mas os demais, cada um com o seu mecanismo de ação, seja na compulsão, no desejo de chocolate doce, fome emocional, resistência insulínica, absorção de gordura, sacietogênico, independente do seu mecanismo de ação, todos eles ainda não têm sido extremamente eficazes no tratamento ou na cura do excesso de peso. E quando a gente observa na literatura, é possível observar que, concomitante ao ganho de peso e com o aumento da idade, os níveis de testosterona vão caindo. Níveis de testosterona que chegam ao seu pico aos 25 anos e que, a partir dos 35 anos, já apresentou uma queda significativa. Queda é essa que tem uma correlação direta com fatores externos. Ou seja, sedentarismo, insônia, estresse, ingestão demasiada de bebida alcoólica. Tudo isso faz com que esses níveis de testosterona tenham uma redução ainda mais precocemente. E quando a gente vai falar de hormônios, será que esses hormônios impactam mesmo na composição corporal? Veja aqui essa imagem de uma publicação feita do ano passado, mostrando que, com o passar dos anos, no envelhecimento, como mostra essa imagem do senhor e da senhorinha, existe um declínio da testosterona em primeiro lugar, do hormônio do crescimento, dos níveis de glicerina, da sensibilidade à insulina, redução da ocitocina, estrogênio, DEA, dentre vários outros hormônios. Em contrapartida, existe uma elevação do cortisol. E tudo isso que acontece naturalmente com o envelhecimento faz com que os níveis de inflamação em nosso organismo e músculo aumentem. Existe uma adiposição, um acúmulo de gordura abdominal, e não somente abdominal, mas em todo o corpo. Aumento da proteólise que é a quebra da proteína. Uma redução da síntese proteica, da ativação da célula satélite, da performance física, ocasionando a chamada sarcopenia, que é a baixa massa muscular nos idosos, onde vão ficando com extremidades mais atrofiadas, braços e pernas, e acumulando gordura em região abdominal. Será que indivíduos como esse, com uma obesidade sarcopênica, o uso de medicamentos sem emagrecedores é a melhor opção? E o que será feito para melhorar esse declínio hormonal? Hoje, as pessoas que estão acima do peso, e nós colocamos aí quase 60% da população com sobrepeso, querem resultados rápidos, sem dor, de forma resolutiva e sem esforço. É possível emagrecer assim? Mas a maioria busca resultados rápidos. E foi a partir daí que entra os hormônios para essa, diria, desejo. Desde 1935, a gente já encontra algumas publicações correlacionando testosterona com qualidade de vida, libido, menopausa, ganho de massa magra. Mas já em 1962, no Mr. Olympia, os bodybuilders já utilizavam, diria, este artefato ou este esteroide anabolizante para fins estéticos. E mais adiante, no Colégio Americano de Medicina do Esporte, depois foram criados aí e-books, handbooks, né? Depois, já em 1988, a Federação Antidrogas, lá na frente o ADA, que é a instituição aí de maior respeito no mundo, que acompanha os atletas com essa questão de doping, até os momentos atuais, chegando aí a casos de uso de esteroides na Olimpíadas, aquele famoso caso do Lance Armstrong, ganhador aí da Volta da França, com recorde atrás de recorde. Fato esse que nenhum outro atleta conseguiu até o momento. Tudo isso mostrando que o uso dos hormônios esteroidais podem propiciar melhora da performance, ganho de massa e perda de gordura. E é isso que mostra nessa publicação de 2014, onde de azul a testosterona, ela pode ter vários efeitos, seja efeitos no músculo, mudando aí a transcrição do gene, a proliferação e diferenciação da célula satélite. E o que isso significa? Mais massa através de um aumento da síntese de proteína e mais massa através de uma redução do catabolismo. E não somente isso,
a melhora da sensibilidade à insulina, da perfusão, chega mais sangue, oxigênio, nutrientes, tem um efeito anti-inflamatório, a recuperação muscular é mais rápida, justamente por esse motivo, faz com que ganhe massa, volume, força e aumente a sua capacidade para praticar de atividade física, fazendo naturalmente exercício 5, 6, 7 vezes por semana e em alguns dias até 2 vezes ao dia. Testosterona S que pode entrar no organismo e ter como vários outros metabólitos o chamado estradiol, que através de uma enzima aromatase, tudo que termina com ase é enzima conversora, assim como 5-alfa-redutase, hialuronidase, L-tirosinase, todas essas enzimas participam de várias reações. E a testosterona, ao entrar no organismo, nem sempre ela fica como testosterona. Ela pode se converter para estradiol, para DHT e para determinados receptores androgênicos ou atuar em sistema nervoso central. Por isso que determinado indivíduo, ao fazer o uso de testosterona, pode ter ginecomastia, outro queda de cabelo, outro ganho de massa, outro pode ter oleosidade, acne. Isso é muito variável, não somente pelo tipo do éster da testosterona, é cipionato, undecoanato, enantato, propionato, mas não somente isso, e sim a genética e o biotipo corporal de cada indivíduo. Mas é possível perceber que a testosterona ela vai para os músculos, ela vai para o sistema nervoso, podendo modificar o humor, libido, agressividade, faz uma replicação celular, né, justamente pelas hemácias, aí, replicação sanguínea, melhorando a performance, e toda essa testosterona, através de vários mecanismos e metabólitos, ajudando também na performance. Aqui é uma publicação onde nós encontramos aqui, na horizontal, indivíduos com hipogonadismo, né, uma perda da função testicular. E para quem não sabe, 95% da testosterona no homem é produzida no testículo. E aí, no meio, o chamado fisiológico, natural. E à direita, ali, o suprafisiológico, que é os níveis elevados. De pontilhado, a síntese de proteína, ganho de massa. Uma linha reta, a quebra dessa massa muscular, o catabolismo. E nós podemos perceber que um indivíduo com hipogonadismo, né, uma perda da função testicular na produção de testosterona, ele tem maior quebra de proteína e menor síntese. Quando vai chegando no fisiológico, existe um equilíbrio. Equilíbrio este que é o natural. Se faz atividade física, maior síntese de proteína. Se tem estresse, maior catabolismo. Se tem restrição alimentar, maior catabolismo. Se tem alguma infecção viral ou bacteriana, maior catabolismo. Se tem uma alimentação equilibrada com macronutrientes, maior síntese de proteína. Mas fisiologicamente, nós mantemos a nossa massa corporal e gordura se seguir tudo conforme o orientado. Quando a testosterona ultrapassa os níveis suprafisiológicos, nós observamos que o catabolismo continua em alguns casos, mas a síntese de proteína tende a subir. Se sintetiza mais proteína, mais anabolismo, mais ganho de massa magra. E aí, quando a gente olha em jornal de endocrinologia, evidência comparando aí exercício físico e testosterona, qual tem uma repercussão mais positiva no ganho de massa magra? No primeiro tubinho aqui, que a gente fala, né? No primeiro gráfico, nós observamos que uma pessoa não está fazendo exercício, né? Que seria um grupo controle, a pessoa que está mantendo. No segundo grupo aqui, na verdade, uma pessoa, né? Um grupo de indivíduos que está fazendo uso da testosterona sem exercitar, mostrando uma melhora da composição de massa magra. Já no terceiro, pessoas que não estão tomando testosterona, mas fazem atividade física de forma mais intensa e com uma regularidade maior, apresentando também um ganho de massa superior ao grupo controle, que é aquele primeiro. Mas é possível observar que indivíduos que fizeram uso da testosterona sem exercício físico tiveram um ganho de massa magra superior a quem exercita. E aí vem a resposta. Testosterona mostrando uma efetividade maior no ganho de massa magra do que pessoas que somente exercitam. E quando tem a combinação, o que seria o ideal, né, a melhor das hipóteses, esse ganho de massa magra é ainda superior, inclusive se somados todos os outros grupos. Ou seja, testosterona
com estímulo muscular, né, o que é fundamental e necessário, propicia um maior ganho de massa corporal. E os hormônios influenciam na composição? O que eu quero dizer? Alguém engorda mais ali ou mais aqui por conta do hormônio? Porque existem 6 tipos de distribuição de gordura corporal. Algumas pessoas engordam em quadril, outras em flanco, alguns em culote. Uns têm o abdômen mais distendido, outros com o abdômen mais com pneuzinhos. E por que isso acontece? Temos algumas evidências, onde esse estudo aqui mostra a secreção de cortisol, né, o hipercortisolismo, em mulheres com a faixa etária mais avançada. E esse hipercortisolismo, por conta do estresse, alterando a composição de gordura, tanto na imagem A para a B, onde nós observamos um acúmulo de gordura em região infraumbilical, a famosa pochete, associada à perda de glúteo. Na imagem C para D, não somente uma perda de glúteo, mas um acúmulo de gordura abdominal muito mais significativo, combinado com a redução da massa corporal em quadríceps, onde é o maior grupo muscular que nós temos. Ou seja, o hipercortisolismo em mulheres, reduzindo o glúteo, aumentando a gordura em região central e também causando um catabolismo, fazendo com que fique com as pernas finas, braços finos, sem bumbum e com gordura abdominal. O cortisol, mais uma vez, impactando na distribuição de gordura. Mas não somente o cortisol. Existem evidências mostrando que o estradiol modifica a composição corporal em homens, e aqui é uma revisão mostrando este mecanismo nesse periódico de endocrinologia, onde na imagem 2 nós conseguimos perceber um homem com hiperestrogenismo, gordura infraumbilical, culote não, flanco, né? Flanco que incomoda tanto. E aí, qual estratégia fazer para tratar este indivíduo? E, ao lado, as imagens dos 6 tipos de acúmulo de gordura corporal, onde, na pós-graduação, a gente vai ensinar como tratar cada uma delas. E como fazer essa abordagem? Antropometria, dobras, bioimpedância, uma avaliação nutricional. Não tem essa de médico sem nutricionista, nutricionista sem médico. Eu sou totalmente a favor de uma abordagem integrativa, eles se complementam. E, a partir disso, uma avaliação bioquímica, com a dosagem de hormônios e de vários outros fatores, como função hepática, renal, perfil lipídico, etc. Depois disso, nós vamos para a abordagem clínica. O que as revistas sobre obesidade, né, as maiores publicações dizem? Que nós temos sempre que buscar a prevenção da obesidade. Mas quando isso não é possível, nós temos que fazer uma anamnese, e hoje muitas vezes as pessoas pulam a anamnese, né? Ela já vai querendo tratar e prescrever, e isso é o caminho inverso. Então, primeiro, uma consulta muito bem feita, uma investigação completa, com cronologia do problema, quando começou, o que piora, fatores agravantes, o que melhora, fatores atenuantes, o que já foi feito para tratar essa obesidade ou distribuição de gordura corporal. Em seguida, uma avaliação clínica. Então, vamos olhar o paciente, né, fisicamente, olhar o seu corpo, a distribuição corporal, o que ele tem, não tem, o que precisa melhorar. Uma avaliação laboratorial para depois disso iniciar o tratamento. E não o inverso, onde as pessoas já começam pelo tratamento. Então, vamos primeiro olhar a história, em segundo, olhar uma avaliação clínica, e depois dessa avaliação clínica, a dosagem de exames laboratoriais, para, em seguida, identificar qual será o tratamento proposto. A alimentação sempre tem que estar em primeiro lugar, como essa evidência que essa publicação recomenda. Instruir quanto à atividade física, com certeza. Fatores psicológicos, sem sombra de dúvidas. Farmacoterapia, se é deficiência de testosterona, tratar essa deficiência. Utilizar medicamentos para emagrecimento, em alguns casos, sim. E, quando não tem uma boa adesão, partir para a cirurgia bariátrica. No meu caso, em mais de 10 anos aí de atuação, eu nunca, graças a Deus, recomendei a opção de cirurgia bariátrica. Não sou contra, mas a gente faz uma abordagem
tão completa que muitas vezes identificamos outras causas, não havendo a necessidade de partir para a cirurgia. E aí? Se falamos que utilizar a testosterona somente na deficiência, e como é a deficiência? De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, precisa ter algum desses sintomas. Após identificar esses sintomas, e na prática o que a gente mais observa, tristeza, depressão, falta de energia, ganho de peso e baixa libido. A gente olha os exames laboratoriais. Se tem sintomas e a testosterona se encontra próximo desses valores laboratoriais, existe a indicação do tratamento. Ou seja, utilizar a testosterona para emagrecimento não é uma orientação ou conduta ética, pelo menos de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Urologia, porque isso pode trazer algumas repercussões. Mas se o paciente obeso, e na grande maioria das vezes o paciente obeso tem deficiência de testosterona, basta simplesmente tratar essa deficiência. Então, após o diagnóstico, né, diagnóstico que vai vir com avaliação clínica e laboratorial, e identificar, né, de acordo com esse algoritmo, se tem algumas contraindicações. Quais são as contraindicações? Câncer de próstata, dentre algumas outras que vocês vão ver. Não tem contraindicações? O médico, endócrino, urologista ou clínico geral vai iniciar o tratamento. Até porque a deficiência de testosterona traz inúmeras consequências, aumentando até mesmo a incidência de mortalidade, ou seja, a sobrevida de pessoas com deficiência de testosterona é baixa. Quem tem testosterona baixa pode morrer mais cedo, porque essa deficiência de testosterona não altera somente a disfunção, né? Não altera somente uma função sexual, mas aumenta a probabilidade de dislipidemia, resistência insulínica, síndrome metabólica, hipertensão, dentre várias outras doenças. Nessa publicação aqui, das recomendações, né, publicadas em 2018, entre o diagnóstico e tratamento da deficiência de testosterona, mostra que o tratamento da deficiência de testosterona oferece múltiplos benefícios para os sintomas sexuais, mas também para a saúde. E não existem até o momento evidências convincentes que demonstram aumento do risco de câncer de próstata ou problemas cardiovasculares. Olha só quem está falando isso, hein? E quando a gente vai um pouquinho mais adiante, uma revisão bibliográfica da Associação Europeia de Urologia, que é quem cuida da próstata, nós conseguimos observar que essa linha de azul, quanto mais baixa, mais alta é a curvinha de laranja. E quando nós observamos aqui embaixo, mostra a idade, justamente correlacionando o envelhecimento com o aumento do câncer de próstata, que é de laranja, e o envelhecimento correlacionando com a queda da testosterona. Ou seja, quanto menos testosterona, mais câncer de próstata. E quem está falando isso é a urologia, não sou eu. Hipogonadismo. Se pega um indivíduo com deficiência de testosterona e conseguimos tratar ele, e qual seria o valor ideal? De acordo com essa publicação, entre 450 e 550. Mas a urologia no Brasil nos dá a liberdade de atingir níveis muito superiores, como 900. Mas uma simples melhora, trazendo a testosterona do indivíduo para 550, já tem uma repercussão a curto prazo, que é a linha pontilhada, mostrando aí uma melhora da perfusão, da vasodilatação, e isso, consequentemente, melhora a performance física, e em semanas a meses de linha reta, mostrando aí a redução na probabilidade de adquirir inúmeras doenças, inclusive doenças cardíacas, e também contribuindo para a melhora da pressão arterial. O que a gente tem hoje de testosterona para repor, né? Alguns injetáveis intramusculares. No Brasil, este primeiro cipionato, né, que é 200 miligramas, e a indicação aí é aplicar entre 2 a 3 semanas, então o intervalo é entre 15 a 21 dias. No Brasil também temos essa Nebido, que é um decoanato de testosterona, onde a aplicação geralmente vai de 3 a 4 meses. Uma de ação longa, que é a Nebido, outra de ação mais curta, isso vai da experiência de cada profissional, e é óbvio que após repor a testosterona,
tem uma melhora da composição corporal. Não que esse seja o objetivo, mas acaba tendo isso como bônus. Melhora da libido, ganho de massa, perda de gordura, como vocês observaram anteriormente. E de algo que é novo para alguns profissionais, mas aqui mesmo numa publicação de 2012, cita os implantes hormonais, que pode ter uma durabilidade de 6 meses a 1 ano, dependendo se é um implante absorvível ou não absorvível. Aqui é a minha dissertação de mestrado, onde vocês podem observar eu aqui como coautor, onde os indivíduos estudados, e foram 42, tinham uma média de testosterona de 278, e após tratarem com creme transdérmico, esse 278 foi para 567. Aqui os 41 indivíduos, na linha vermelha, na primeira consulta, quando tinham deficiência, e na linha roxinha, após o tratamento de testosterona. Observe, não teve influência da dieta ou atividade física, porque os pacientes foram tratar problemas que é a deficiência de testosterona. Não passaram por orientação nutricional, não foram orientados a praticar atividade física, fizeram somente a reposição. Veja bem que desses 41 indivíduos, 68% tiveram redução do percentual de gordura somente por repor testosterona. Então, nós observamos lá atrás evidências comprovando hipertrofia, e agora uma evidência. É claro que não é um grau de evidência nível A, mas é um estudo que eu fiz, o qual me honro muito, por mais de 2 anos aí fazendo esse trabalho, onde 41% dos meus pacientes tiveram dos 41 pacientes, né, 68% deles tiveram redução do percentual de gordura, fazendo somente a reposição. E não somente isso, houve também uma redução do IMC, índice de massa corpórea, onde no estudo havia um obeso grau 3 e no final dele não havia. Obeso grau 2 tinha 3, foi para 2. Obeso grau 1 de 7 foi para 5. É óbvio que os eutróficos aumentaram, que eram pessoas que estavam acima do peso e não estavam mais. E que o sobrepeso também aumentou, mas foi justamente os obesos deixando de serem obesos e vindo para obesidade grau. Nessa publicação, nós utilizamos testosterona base transdérmica e foi possível observar que a reposição de testosterona por creme não tinha uma meia-vida de 24 horas, fazendo com que quem fizesse a aplicação de manhã, à noite não tinha mais testosterona no corpo, e se fizesse a aplicação à noite, de manhã não tinha mais testosterona. E por esse motivo, a partir daí, modifiquei totalmente a minha conduta, prescrevendo 2 vezes ao dia. Nessa publicação, a dose utilizada foi de 25 miligramas de manhã e 25 miligramas à noite, melhorando muito o perfil da testosterona, como mostrei anteriormente. Utilizamos a base Pentravan, da Fragron, que é a mais comercializada hoje no Brasil. Portanto, você, colega, que hoje faz reposição hormonal, detecte essa diferença, seja em sangue ou em saliva. Não tem uma meia-vida de 24 horas, e se ficar repondo uma vez ao dia, você terá flutuações dos níveis de testosterona. Testosterona base que tem inúmeras vantagens, inclusive a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que fala que interessante iniciar a reposição com uma via onde você pode manusear a dose e possa controlar os efeitos colaterais. E como é uma via que se dá uma meia-vida a um período muito curto, você pode trocar a dose, suspender, modificar a forma de aplicação, justamente por ter uma meia-vida curta, para depois, de repente, modificar para uma via de meia-vida longa. As contraindicações existem várias. Pessoas que têm um receptor positivo para estrogênio, pessoas que estão com câncer de próstata ou metástase, um aumento no risco do câncer de próstata, problemas cardiovasculares, problemas urinários, queixas urinárias, sintomas, pessoas com aumento do hematócrito, com alguns problemas respiratórios de hipóxia, enfim, devem ser acompanhadas e contraindicada a reposição da testosterona. Mas e nas mulheres? As mulheres, nós falamos muito de estrogênio e progesterona, onde a diferença entre veneno e poção mágica está na dose. Níveis baixos de estrogênio levam a fadiga, fogachos, osteoporose, incontinência, problema em libido e até infertilidade. Níveis mais elevados, endometriose, celulite, retenção, aumento na probabilidade de câncer. O mesmo para a progesterona, onde níveis baixos causa insônia
Em níveis elevados também atrapalha o sono. Mais uma vez mostrando o equilíbrio. Mas e a testosterona? Onde ela entra? A testosterona na mulher, de acordo com essa publicação do The Lancet, mostra que nessa revisão, né, sistemática com meta-análise, um estudo randomizado, mostra que a reposição de testosterona na mulher menopausada é indicada quando tem queixas sexuais. Então, precisa estar em menopausa e ter queixas sexuais. A reposição por via oral tem um aumento significativo do colesterol ruim LDL e uma redução do colesterol bom. Mas por via transdérmica isso não acontece. E independente da via de reposição, o uso da testosterona na mulher melhora orgasmo, prazer, excitação e até mesmo a capacidade de resposta e autoimagem. O que isso quer dizer? Mais autoestima e mais qualidade de vida. Publicação essa de 12 semanas, que é um período curto, mas foi possível observar que não houve alteração nenhuma em mama, muito menos em endométrio, não apresentando um risco, um aumento de câncer. E o estrogênio e progesterona? Mais uma publicação, onde irmãs gêmeas idênticas, repondo hormônios, no caso estrogênio e progesterona, mostraram uma diferença drástica, onde na primeira imagem, uma senhora de 71 anos e a sua irmã gêmea, também de 71, óbvio, onde nós observamos a comissura labial, código de barra, olha a diferença. O lábio, o tamanho do lábio entre um e outro. Olha o pescoço. Na primeira imagem, o pescoço extremamente flácido. No segundo, um pescoço muito melhor. O olhar, veja os cílios, uma perda de pelos no rosto. A sustentação da face. Na imagem 1, o rosto mais caído. Na imagem 2, o rosto mais levantado. Onde na imagem de perfil a gente observa até uma vida, né? Um cabelo com mais vida, com mais volume, com a coloração diferente na mulher que fez reposição hormonal. Veja a diferença. Gêmeas idênticas, porém, uma sem hormônio e outra com hormônio. Nessa mesma publicação feita por cirurgiões plásticos e publicado aí em 2008, olha só, mais de 10 anos. Na primeira imagem, a senhorinha aqui com cara de brava, com expressão facial fechada. Veja o código de barra, a boca, essa parte aqui mais caída, o suco nasogeniano muito mais marcante, manchas na pele, rugas. E veja a sua irmã gêmea muito mais feliz e sorridente. Ah, mas eu não sou médico, eu não posso prescrever hormônio. Revisão de artigo mostrando ervas medicinais no tratamento da obesidade, seja atuando em sistema nervoso central, seja melhorando a termogênese, a queima, ou atuando na resistência insulínica, na lipólise, na desinflamação e função hepática, ou reduzindo o apetite. E quando nós vamos falar de testosterona, que é o nosso tema, essa é a minha queridinha, a Eurycoma longifolia, ou para alguns long jack, onde ela pode melhorar a fertilidade, melhora a testosterona e pode inclusive impactar no SHBG. Publicação de 2017, mas não tem somente essa, tem essa outra revisão sistemática, também mostrando inúmeros benefícios do uso da Eurycoma. E veja bem, Eurycoma que é vendida aí em lojas de suplemento nas doses de 350, 500 e 750 miligramas. Tomar cuidado, porque da mesma forma que ela melhora a testosterona, em doses elevadas, como eu mostrei, pode seguir outros metabólicos, piorando pele ou cabelo. Então, mulheres com endometriose, ovário policístico, tomar um pouco cuidado, alopecia androgênica, androgenética, alteração do ciclo menstrual, porque a indicação da testosterona é na menopausa. E óbvio que, ao repor a testosterona, todos aqueles efeitos de massa muscular e perda de gordura vão acontecer, seja no homem ou na mulher. Este é o bônus de tratar a doença androgênica do envelhecimento masculino, homem óbvio, e na mulher a disfunção sexual aí de hipoatividade sexual. Não somente Eurycoma, mas existe uma falácia muito grande sobre a mucuna. Mucuna, que ela tem um envolvimento na dopamina. E a libido, a desejo sexual, precisa de estrogênio, testosterona, de hidrotestosterona e dopamina. Ou seja, a mucuna não melhora a testosterona de forma significativa, mas melhora a dopamina, melhora a performance sexual e melhora a espermatogênese. E pode ser feita concomitante ao uso da Eurycoma longifolia.
Mas não somente isso, o mel produz, o mel tem determinados flavonoides e ácidos fenólicos que melhoram estimulando LH. LH que é produzido na hipófise. Hipófise produz LH, LH vai na gônada masculina e na gônada feminina, mas no caso da gônada masculina estimula a produção de testosterona. Mas não somente o mel, a crisina tem uma atuação positiva, a quercetina tem uma repercussão positiva, e o ácido elágico e até mesmo a cafeína, o ácido clorogênico, tem uma repercussão positiva nos níveis de testosterona. Ah, então eu posso prescrever tudo isso junto? Claro, não tem problema algum, seja prescrever junto ou separado, mas melhorando, né, como nós mostramos lá, alimentação, induzindo atividade física, tratando o estresse, sono e mais fitoterápicos, em alguns casos, existe a melhora da testosterona em homens e mulheres, e isso vai repercutir de forma positiva na libido, ânimo, disposição e, consequentemente, massa magra e perda de gordura. Mais um, Bubini nataliensis. Esse aí existem estudos mais em cobaias, né? E aqui são estudos histológicos com, né, fígado e rins de animais, mostrando uma melhora do LH e da testosterona. E aí segue a dose para vocês. Tratamentos que eu posso fazer mais para paciente que está no efeito platô. Tratamentos estéticos. Eu sou a favor, mas eu coloco isso no topo da pirâmide, como a cereja do bolo. Não é obrigatório, não é extremamente importante, mas tende a ajudar, a contribuir. Intensidade e regularidade na atividade física. Então, quanto mais exercício mais intenso, melhor é. Modulação de macro, onde muitas vezes alternar a dieta é uma excelente estratégia para atingir novos resultados. Identificar fatores hormonais, ou seja, olhar cortisol, estrogênio, testosterona, e, se atingiu o efeito platô, avaliar qualidade do sono, função intestinal e se o paciente está tendo indisciplina ou não. A obesidade é uma doença complexa. Tem a ver com predisposição genética, mas é muito pequena a correlação. Tem a ver com remédio, com sedentarismo, intoxicação por metais pesados, tem a ver com vírus, adenovírus, já existem evidências mostrando isso. Com ansiedade, estresse e compulsão. Por isso, apostar muitas vezes só na testosterona não é a melhor alternativa. E o que nós devemos fazer? Na base da pirâmide, olha lá, todos os dias. Caminhada no shopping, no mercado, com o cachorro, ok? Ter pensamento positivo, ter bons hábitos, tratar a mente, né? E aí, 5 vezes por semana, por 30 minutos, atividade física, seja dançar, caminhar, nadar, jogar basquete, enfim. Depois a musculação, 2 a 3 vezes por semana, com vários tipos de exercício, seja funcional, seja yoga. E, por fim, no topo da pirâmide, no caso, reduzir aí período com celular, videogame, tablet, etc., não ultrapassando mais do que 30 minutos ao dia. Alguns resultados, ok? Resultados onde nós utilizamos precursores de testosterona, fitoterápicos ou até mesmo a testosterona. E veja bem, gorduras e composições completamente diferentes. Em alguns casos, percentual alto, em outros, IMC elevado. Mas na grande maioria das vezes, como este caso, pessoas doentes, com obesidade, com expectativa de vida reduzida e com várias alterações endócrino-metabólicas, como nessa falsa magra, onde tem o IMC normal, mas o percentual de gordura elevado. Neste caso, o hiperestrogenismo, onde tem massa magra nesse biotipo ou somatotipo de endomorfo, que quando melhorado a sua composição corporal e redução do percentual de gordura, as pernas ficam bonitas e ela fica magra. Como este caso também, de uma visível retenção e desbiose com hiperestrogenismo. Nesse indivíduo, onde tem deficiência de testosterona, e quando nós observamos uma acantose nigricans com escurecimento de pescoço e na região inframamária por resistência insulínica que eleva o estrogênio. Elevação do estrogênio coloca gordura em região de mama. E que quando emagrecido, atividade física e sem uso de testosterona em um corpo funcionante, né? Quando o corpo começa a funcionar bem,
existe uma mudança da pelificação, onde pelos no abdômen começam a aparecer, a ginecomastia ou lipodistrofia ginecóide desaparece e o enegrecimento do pescoço é resolvido. Detalhe, sem laser e sem pílula, somente tratando a causa. Para concluir, publicação da Faculdade Ubra de Medicina no Rio Grande do Sul, onde pegaram 30 mulheres de faixa etária mais avançada e foram propostos tratamentos estéticos não invasivos, ok? Tratamentos estéticos simples. Em cada grupinho desse aí, 5 mulheres, no A, no B, no C, no D, onde foi aplicado um questionário chamado Rosenberg, que avalia a autoestima. E vocês podem perceber que na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são as questões. Então, foram aplicadas 7 questões. E em cada questão dessa havia uma pergunta, onde na vertical era uma nota de 0 a 5. Perguntas como: você se considera bela? Como a sua autoestima? Está feliz com seu corpo? E em todos esses grupos que tinham 5 mulheres, elas responderam essas 7 questões. De azul, no primeiro dia. De vermelho, no segundo dia. No quinto dia. E de verde, no 10º dia. É possível perceber que em todos os grupos, as 30 mulheres houveram melhora do questionário de Rosenberg, mostrando que cuidados estéticos melhoram a autoestima, e melhorando a autoestima influencia diretamente no prognóstico de depressão. Depressão, que é uma doença silenciosa, grave, e tem sido cada vez mais comum, principalmente em época de corona. Então, nós profissionais da saúde que cuidamos de corpo, estamos cuidando de autoestima. E cuidando de autoestima, nós estamos melhorando, prevenindo ou tratando depressão. Muito obrigado. Para quem quiser acompanhar mais, meu Instagram é @drlucaspenchel. Esse foi um spoiler, um resumo do que vai ter na pós-graduação. Então, na pós-graduação, a gente vai ficar um dia inteiro falando disso aí. Fiz um resumo, mas espero que tenham gostado. Agradeço à equipe da Plenitude, uma satisfação imensa estar com vocês, a doutora Tatiane Faria. Se inscrevam na pós-graduação, que a gente vai bater muito papo, eu vou direcionar artigos para vocês, entregar tudo de mão beijada. Nessa pós-graduação que eu estou muito empolgado, porque a cada dia eu tenho encontrado mais e mais materiais, e sem contar que o corpo docente é espetacular. Profissionais que eu admiro e que eu tenho a honra imensa de trabalhar junto. Obrigado, boa aula. Eu estou à disposição no e-mail ou no Instagram. Me adiciona lá, me chama e me manda um direct. Tchau, tchau. Fui.